Gente, ó, é um prazerzaço te ter aqui comigo. Assim, a gente vem tentando fazer essa live já há algum tempo, né? Mas que bom que a gente conseguiu, porque meu público, eu falo muito com famílias, né? Eu trabalho como psicóloga, falando muito, né, dessa possibilidade de a gente entender a inclusão o tempo todo, né? E o quanto a exclusão familiar gera dor e sofrimento e desequilíbrio para as famílias. E eu estou com muita vontade, cada vez mais vou fazer lives trazendo, né, a oportunidade de a gente discutir mais sobre assuntos tão importantes e necessários para essa mente nossa ainda muito retrógrada, vamos botar assim? Então se apresenta, As famílias Andréia. mudaram, né? É o Os quê? conceitos de família mudaram, né? Os conceitos de família mudaram. Perfeito, A gente precisa falar sobre isso. Se ampliaram. O que antes não era falado, por causa das gerações passadas que ainda tinham resistência de assumir certas pautas para si, isso se ampliou. E agora a gente tem que falar de todas as famílias, né? E de quanto também é triste quando uma família não entende e não tenta se adaptar à diversidade, né? Eu acho que é sobre isso. E quando você fala, né, que o conceito de família mudou, eu acho que é interessante a gente partir desse princípio, né? Porque antigamente as pessoas eram muito silenciadas, né? O machismo, né? Esse lugar muito patriarcal que a sociedade ainda a gente vive sob a influência disso. O quanto muitas pessoas foram silenciadas, caladas, né? Oprimidas. E que bom que a gente tem visto cada vez mais a possibilidade da pessoa poder ser aquilo que ela deseja ser, da forma que ela quer expressar o seu amor, o seu sexo, né, a sua sexualidade. E aí, André, primeiro assim, queria muito que você se apresentasse, porque eu não fiz nenhuma pauta aqui, eu fiquei pensando muito, assim, até para o meu público começar a ouvir um pouco, que a gente vai falar bastante. E eu fiquei Eu pensando... fiz um monte de anotação, ó. Ai, que Fiz um linda! monte. Não, porque eu quero mais te ouvir mesmo, né? Porque eu fiquei pensando assim como psicóloga, né? Assim, que lugar é esse que eu ocupo e de responsabilidade, que é muito importante, né? A gente poder entender e trazer de forma bem didática, né? A diferença do sexo, a diferença do gênero, né? E a diferença do que é sexualidade, porque as pessoas colocam tudo no mesmo saco, né? E é daí que surgem muitos preconceitos, né? Eu falo muito disso, porque o preconceito e o conceito, o dito conceito que está escondido com preconceito, ele está totalmente ligado à falta de conhecimento. Né? Então, eu Exato. fiquei pensando sobre isso, né? Assim, o que denomina o sexo de uma pessoa. E eu vou falar depois que você se apresentar, porque eu fiz um stories esses dias, não foi o de hoje, não, acho que foi de semana passada, que eu falei que eu não ia fazer a live de quinta por conta do meu aniversário. Eu falei, eu vou conversar com uma mulher trans. E aí um monte de gente me perguntou, Cris, o que é uma mulher trans? Eu achei muito interessante isso, né? Porque é um assunto tão falado, mas também ainda muito pouco entendido, né? Então, eu queria que você se apresentasse. Então tá. Boa noite a todos, todas e todes, né? Porque a gente agora também faz uso do neutro. Depois eu explico o porquê. Sou André Brasil, tenho 48 anos, sou uma travesti. Eu gosto muito de frisar, de carregar esse título para mim, me empoderar desse título, porque era um título que era estigmatizado, foi estigmatizado por muito tempo, como as travestis são as marginais, as violentas, e aí começou a se usar a expressão mulher trans para higienizar esse corpo, essa identidade feminina, como forma de tipo afastar. A travesti é a marginal e a mulher trans
a que tem uma profissão, etc. E tal. Então eu estou aqui para desconstruir isso com todos, todas e todos. Seria isso? Que colocaram mulher trans para ser mais É um termo mais higienizado, tá, Cris? A verdade é essa. O termo mulher trans é para higienizar a coisa e a gente precisa falar sobre isso. Ser uma travesti não pode ser carregado mais desses estereótipos de marginal. Óbvio que a gente vai falar sobre família, mas a gente precisa entrar nessa questão de que se a travesti carrega esse peso, esse fardo de ser vista como marginal, é porque ela é excluída desde muito cedo de suas famílias, de seus lares, das escolas, das oportunidades de trabalho, e o que sobra para ela são as esquinas, as vivências na prostituição. A sustentabilidade dela é uma impulsionadora, né, para que ela seja estigmatizada. Então, a mesma sociedade que nos coloca à margem de tudo é a mesma sociedade que depois nos discrimina. E a travesti é barraqueira? E a travesti é... Não é assim que funciona, porque existem homens barraqueiros, mulheres barraqueiras, mulheres cisgêneras barraqueiras, então isso daí não pode ser um fardo só nosso. Agora, como o tema hoje é exatamente a família e a diversidade, eu já vou no centro da questão, vou no X da questão. Eu tenho uma vivência enquanto criança, que eu sempre fui uma criança LGBT. Eu sempre fui uma criança gay afeminada. Com 6, 7 anos, os meus primos já brincavam e debochavam de mim. Meu apelido entre os meus primos, que eu fui criada por uma tia, para minha mãe poder trabalhar em Itacuruçá, minha tia Neuza, que eu amo de paixão, os meus primos me chamavam de Andréia, Andreinha, peito de pombo. Então isso poderia ser visto, encarado como um preconceito, como um deboche. Não, o famoso bullying, né, nas escolas. Hoje é o bullying, mas já era discriminação dentro da própria casa, dentro da própria família. Minha mãe, com uma reprodução de falas machistas, de ensinamentos machistas, isso não é coisa de homem, isso é coisa de viado. Essas falas me feriam, me machucavam e eu apanhava também muito com relação a isso. Só que eu não falo mais isso com nenhum tipo de mágoa ou rancor da minha mãe. A minha mãe foi o espelho para mim. Ela é a mulher forte que aguentou todas essas porradas do machismo, do patriarcado, da dependência de um marido, de um homem para sustentar a casa. Ela reproduzia o que ela ouvia das mães, das avós, e aí eu escutava aquilo e interpretava que eu precisaria de um homem para ser feliz. E hoje eu interpreto que não. Eu aprendi a descobrir sozinha que eu posso ser feliz comigo mesma. Só que foi um caminho de muitas pedras no caminho, né? De muitos tombos, até eu me enxergar e me identificar. Eu era aquela criança de 6, 7 anos afeminada, escutando todo tipo de opressão em todos os lados da família, seja família paterna ou materna. Todo mundo tinha uma visão retrógrada de homossexualidade. E você agora eu lembro de 48, né, André? 48. 48. Né? E 48, nem me lembra. Né? Nós nascemos, né? Com essa carinha de 20, para. Com essa carinha de 20. Nós fomos criados no mesmo bairro, né? E exato. Eu posso falar assim com muita tranquilidade, né? Do quanto quando eu cresci e já podia andar na rua, né? Que era dito que ela era diferente. Até então o nome era André, né? Então, isso. André é diferente. Então, esse diferente era um diferente pelo qual você não podia se aproximar, porque era diferente. Né? Então, tudo diferente. A gente, não só enquanto família, que eu sei que deve ser bem desafiador, né? Até pela nossa educação patriarcal, mas a sociedade ali, o núcleo já de bairro, né? De comunidade, já faz esse movimento de afastamento, né? Exato. Aí vamos chegando na minha pré-adolescência para a adolescência. Continuo
determinada, enxergando, sofrendo aquilo. Será que eu sou isso? Como assim? Eu preciso fazer uma linha do tempo aí, tá? Eu sofri o meu primeiro abuso sexual com 6, 7 anos. Só que eu também não acho que isso tenha sido um motivador para eu ser quem eu sou. Isso não foi um impulsionador. Porque foi abusada, virou. Não, ninguém vira. Nós já nascemos assim. LGBT já nascem assim. O que aconteceu foi que um primo me enxergava daquela forma feminina e ele teve os desejos dele de adolescente, então eu fui usada por esse primo. Então isso para mim não é tabu falar sobre isso. Eu não responsabilizo ele pela Andréia maravilhosa que eu sou hoje. Ele apenas fez parte da caminhada, onde eu me descobri o afeto, o desejo até sexual por um menino igual a mim. Ali eu já me descubro uma criança homossexual. Sim. Mas sem saber ainda o que eu era. O tempo vai passando, eu vou descobrindo sozinha e vou percebendo a falta de diálogo com a minha mãe, eu não poder falar com a minha mãe sobre essas coisas. Essa coisa, quando você me conhece no bairro, minha mãe veio a descobrir que eu continuava uma criança, um adolescente gay, e isso para ela foi um choque, um baque. Ela achou que aquilo era coisa de infância, que aquilo teria passado. Não, não passa. A gente não tem cura. Ser LGBT não é doença, não precisa de cura. Precisa de apoio, de acolhimento. E eu até acabei de falar numa live anterior sobre LGBTs e raça no esporte, o preconceito e tal. E aí eu fiz uma fala sobre isso. Que minha mãe, quando eu resolvo assumir minha sexualidade, fala, não, eu sou gay e pronto. E ela fala que vai me botar para fora de casa e eu chamo uma assistente social para ela. Eu fiz isso com a minha mãe. Você tinha que idade? Eu chamei, menor de idade, uns 15, 16 anos, eu chamei assistente social para minha mãe. Por quê? Porque eu sabia que ela não podia colocar uma criança de menor para fora de casa por causa da condição dela. Só que nem todas as crianças têm essa coragem, nem todas as crianças pré-adolescentes vão fazer uma coisa dessa porque vão achar que estão fazendo mal à mãe. Não, eu achei que aquilo ali era uma salvação para mim. E nem todas as crianças, adolescentes, conseguem ainda colocar o seu desejo sexual, até por opressão. Exato. Né? Nessa idade, não, aí eu cheguei no... Isso. Pessoas de adolescentes que deprimem, né? Começam a ter dificuldades na escola. Por quê? Porque não conseguem se expressar. Minha mãe já foi chamada na escola, Cris, por causa da minha condição. Minha mãe foi chamada na escola. É por isso que eu falo que a escola tem que falar sobre isso, sim. As escolas têm que falar sobre educação sexual, mas eu falei isso também na live anterior. As pessoas pensam que falar de educação sexual na escola é ler o Kama Sutra, é passar filme pornô. Não, não é. É falar sobre, essa parte do corpo não pode ser tocada por qualquer pessoa. Então isso é uma prevenção, é um cuidado. A sua criança, o seu filho, sua filha, demonstra afeto por menininhos, por iguais, então pode ser uma criança homossexual. Quem precisa de ajuda, a minha fala sempre vai ser a mesma. Quem precisa de ajuda quando tem um filho LGBT não é a criança. Não é a criança que tem que passar por tratamento psicológico para converter. São os pais, para lidar com essa situação. Eu tenho um orgulho gigante de hoje, na caminhada com o Capacitrans, com o meu projeto social, ter encontrado homens cisgêneros, héteros, que falaram para mim, Andréia, passar pelo Capacitrans me transformou. Hoje eu já penso na possibilidade, se uma criança minha, um filho, filha meu, nascer e ele for uma criança LGBT. Obrigado por isso, porque hoje eu sei como eu vou cuidar do meu filho, da minha filha. E é isso que falta em muitos pais, sabe? Porque quando você silencia, você não dialoga, você não está contribuindo para nada, você está só destruindo sua própria família. Então, e a Andréia tem uma coisa, né, desse despreparo dos pais, até pela própria criação deles, né? Nossa criação, e eu falo deles que também é nossa, né? A inabilidade de falar sobre o sexo, mesmo com heterossexuais, né? Muitas mulheres, eu trabalho com um círculo de mulheres, e muitas mulheres falam, não, na nossa casa eu não podia falar de sexo. Então, veja só, é difícil falar do sexo, né? Da sexualidade, do prazer sexual
com os filhos que são heterossexuais. E quando os pais, eles sabem, eles percebem seus filhos, né? Eles percebem, o pai e a mãe percebem seu filho. Sabe, sempre sabem. Os pais sempre sabem, Cris. Sempre sabem. E aí, o que acontece? A própria dificuldade deles de lidar com aquilo faz com que abafe, né? Então, essa criança e esse adolescente fica mais oprimido, porque se os pais já percebem o movimento e não dá espaço para que algo seja dito, fica uma família muito sufocada, né? Então, de fato... A gente só precisa falar sobre uma coisa, Cris. A gente precisa falar sobre uma coisa. Esse silenciamento, esse não falar, também traz suicídio, tá? Tem muitas histórias de crianças LGBTs que conseguem se matar, conseguem chegar a vias de suicídio por não poder falar sobre o assunto e sobre o não acolhimento. Se o meu pai descobrir que eu sou LGBT, ele vai me matar. Então, antes dele me matar, eu me mato. Então, é sobre isso, tá? Eu tinha muito medo da minha mãe descobrir, mas eu, com 16 anos, eu impus para ela e falei assim para ela. Às vezes parece que eu sou a super travesti, né? Que eu sou a bambambam. Não, isso é uma coisa, de repente, da minha essência de pisciana. De repente, as minhas vidas anteriores me tornaram essa que eu sou hoje, digamos assim. E né? o propósito. Mas eu cheguei para minha mãe e falei para ela, olha só. Eu falei para ela assim, olha só, eu sou gay, eu gosto de menino, não tem jeito, ou eu conto pra você, ou você vai ficar sabendo pela boca dos outros. O que você prefere? Sabe, aquilo foi um choque de realidade pra ela, e ela passou a me ouvir e me amar e me respeitar. E ela passou a enfrentar as pessoas que falavam de mim. Mas lá na minha infância, um amigo gay dela, que ela amava, olha como é que minha mãe não era preconceituosa. A minha mãe amava o alemão, o apelido dele era alemão. Ele era um gay, lourinho, muito lourinho, natural, né? Assim, muito branquinho, e por isso o apelido era alemão. E ele falou, sabe que seu filho é viado, né? Minha mãe parou de falar com ele. Minha mãe parou de falar com ele. Eu falei, meu Deus do céu, porque eu sou gay mesmo, sabe? Isso na infância. Aí chegamos aos meus enfrentamentos com 16, 17. Ela me mandou morar com meu pai, não adiantou nada. Acabei voltando para ela, e ela engravidou. E aí eu tenho minha irmã Alessandra, que eu amo de paixão, filha da minha mãe do segundo casamento, do casamento oficial dela. Que a gente também não tem uma relação muito próxima, mas a gente se ama. Quando eu consegui fazer minha mãe entender a minha questão da minha orientação sexual, ela só falou uma coisa. Só não me vire travesti, só não me vire trans. Nem falou trans, só não vai me virar travesti. Porque na visão dela eu ia sofrer muito mais. Mas não é ela, não são os pais que vão poupar a gente de sofrer, enfrentar e vencer. Não são os nossos pais que vão criar uma redoma. Como é que se dá o nome? Uma redoma. Como é o nome? Uma redoma. Não adianta, vocês não vão conseguir isso. E é uma coisa que eu também gosto muito de trazer, a provocação para a sociedade cisgênera, que orientação sexual e identidade de gênero são duas questões diferentes. Eu poderia muito bem ser uma travesti que me relacionaria com mulheres. Então eu seria uma travesti homossexual, porque eu estaria me relacionando com iguais. Então, para quem estiver assistindo e quem vai assistir posteriormente essa live, entendam. Orientação sexual não tem nada a ver com identidade de gênero. Quando a gente fala em pessoas trans, a gente está transgredindo, está debatendo a questão do gênero biológico designado pelo médico. É menino. Tá, a gente está questionando isso, falando, não, peraí, eu sou o que eu quiser ser. Então, uma outra coisa que eu gosto de trazer à provocação é chá de revelação. Chá de revelação hoje em dia se tornou uma palhaçada. Sabe por quê? Porque olha só, menino, menina, biologicamente sim, tá. E a construção social dessa pessoa? Quando essa pessoa se enxergar enquanto ser. O sexo é importante. Exato. Isso, Andréia. O sexo não se nasce mulher, Cris, se torna, já dizia Simone de Beauvoir. Então,
o sexo são as características anatômicas. Então, quando a gente nasce, Exato. a gente nasce naquele sexo, né? É menina, é menino, são as características anatômicas. O gênero é a construção da sociedade. Como a sociedade vê um homem, como ele tem que se comportar, que tipo de roupa ele tem que se vestir, se colocar, como a sociedade vê a mulher. Isso é uma construção. Estão dizendo que o meu som tá baixo. E até para a mulher é difícil, né? Porque a mulher é designada que tem que ser assim, tem que ser assado, porque senão você é isso, você é aquilo. Então, quando a gente fala não se nasce mulher, torna-se, é para essas mulheres cisgêneras também. Você pode ser uma mulher silenciada, recatada, oprimida e se descobrir enquanto uma mulher empoderada quando você se livra dessas amarras. E isso acontece com nós, pessoas trans e travestis. A gente vivencia Andréia, uma coisa que é... Vou só falar uma coisa aqui que eu acho que é importante, porque eu estava falando de gênero, que é uma construção social, e aí o gênero tem os cisgêneros, que são as pessoas, né? É importante traduzir. Biologicamente. A pessoa cisgênera é aquela que se enxerga no gênero biológico. No gênero biológico. Por exemplo. Se identifica com o gênero, Isso, gay. com o sexo que nasceu. Gay então, cisgênero. A mulher nasceu com Isso. sexo mulher e ela se identifica com o gênero da mulher, então ela é cisgênera. Isso. Agora, uma pessoa que nasce com o sexo mulher e se identifica com o gênero do homem, ela é transgênera. Transgênica. Isso, ela é um homem, ele se identifica como um homem trans. Então, pessoas trans são aquelas que transgridem a regra biológica. Não se identificam com o sexo designado ao nascer. Tá? E aí podem passar por intervenções cirúrgicas ou não. Ou não, porque a gente tem casos diversos, tem pessoas que têm medo, não querem fazer isso, não querem passar por isso, e tem outras que se amam e se enxergam enquanto mulher mesmo com a genitália. Sim. Isso não faz muita diferença. Mas, uma coisa que eu queria levantar é que tudo precisa ser debatido dentro do seio familiar, já que você sempre colocar essa máxima. Quando você anula uma pessoa por ela ser LGBT dentro da sua família, você não fala sobre isso, você pode estar destruindo sua própria família. Então, eu quero dizer com isso o quê? Que a minha mãe, quando ela vivenciou o sofrimento da minha descoberta da sexualidade, e quando ela impôs que eu não me tornasse uma trans, eu tenho certeza que hoje ela seria a mãe mais feliz do mundo, porque eu estaria cuidando dela como uma filha que teria condições de fazer com que ela nunca mais dependesse de um homem, que ela não precisasse mais depender de um homem por causa das conquistas que eu consegui, que eu fui conseguindo, depois de muita porrada que eu tomei, de muito silenciamento, de muito apagamento e até mesmo tentativas de assassinato. Eu já sofri uma tentativa de assassinato. Então, eu apanhei já muito na rua. Então, isso tudo, quando a gente não tem o apoio familiar, isso só se intensifica. Isso só acaba... A gente tem casos até de gays que, por mais que os pais acolhessem e aceitassem, a sociedade excluindo, a sociedade apedrejando, a sociedade apontando. Eu tenho um amigo, um ex-amigo, quer dizer, um amigo que se matou, o Leandro. Então é sobre isso. Ele era acolhido na família, a família amava e respeitava, mas a sociedade cobrava e maltratava muito. Então, se a gente não tem um mínimo de apoio e suporte familiar... Eu me considero uma guerreira, porque eu não tive muito esse apoio familiar, né? Eu não tinha... Eu já pedi ajudas familiares até para pagar um curso, porque enquanto gay, afeminada, travesti, eu não conseguia emprego. Não pode estudar, e eu pedi... Parece que não pode estudar. Né? A perseguição na escola, o bullying. Eu já tive que bater em pessoas em escola. A Pablo Vittar, a artista, conta e chora que... uma menina tá com um prato de sopa na cara dela, sei lá, ela conta essa história. Eu passei por isso na Escola Municipal Fernando Barata Ribeiro. Uma menina debochou da minha cara e falou: tá sujo aí atrás, a sua menstruação, de forma irônica. Então, esse tipo de coisa que a gente passa, e que se a gente não tem um suporte, um apoio, aí vai a diretora chama minha mãe para falar: seu filho tem problema. Peraí. Eu tenho problema ou a sociedade tem problema em lidar com a diversidade? Então a gente precisa
primeiro desse suporte. Aí, a minha dica é, você não está encontrando esse suporte na sua família, então você busque uma família que te dê um suporte. Busque uma família, se jogue numa família. Hoje eu criei a minha família. Hoje eu tenho filhas e filhos e filhas, pessoas não binárias, que não se identificam nem como homem nem como mulher, se identificam como o que elas quiserem ser. As pessoas não binárias transcendem essa coisa do binarismo, de homem e mulher, ou ser os dois. Tá, eu sou homem hoje, amanhã eu sou mulher. Pronto, esse é o não binarismo, tá? Andréia, Que também é uma espécie de transexualidade, tá? sim. Essa questão da família, assim, é tão importante a família conversar sobre esse tema, né? Porque todos nós, em algum nível, né? Porque a família é algo muito grandioso, né? E todos nós conhecemos ou um primo, ou um tio, um diferente, né? Que é visto na Sempre família tem como alguém diferente. gay, LGBT na família, sempre tem. Sempre tem. Ah, o Cris, deixa eu te falar uma coisa que passou aqui pela minha cabeça agora. Passou pela minha cabeça e escapou, mas eu vou lembrar. Existem duas vertentes, tá? Eu preciso falar sobre enquanto minha mãe faleceu, eu era gay, ela tinha muito medo de eu transicionar porque ela achava que eu ia sofrer muito mais porque a visão que ela tinha era o estigma social de travesti marginal da sociedade. Essa era a visão dela. Hoje ela veria que eu sou uma transempreendedora que multiplico vidas e informações. Então ela falaria, caraca, eu amo a minha filha travesti, Andréa Brasil. Eu sei que ela falaria isso. Minha mãe faleceu com 38 anos de idade e eu tenho um orgulho gigante também que eu tive com tudo que ela sofreu e reproduziu de opressão. O que eu preciso passar para vocês é que nós, os movimentos sociais, se organizaram e estão batalhando cada vez mais. Então hoje você quer aprender mais sobre isso? A gente tem aí, ó, Minha Criança Trans, o @ Minha Criança Trans. Eu tenho Jaciane Gustavinho, que é uma mãe e uma criança trans, uma mãe de uma situação simples financeira, não tem muito suporte financeiro, é uma mãe humilde, mas ela ama o filho, menino trans que ela tem, que já se identifica. E aí, quando a gente vem abordar essa questão, a gente fala assim, tem uma idade? Não. Famílias, por favor, não se assustem, mas não tem idade. Uma criança de 3, 4 anos já pode apresentar ali que é uma criança trans. Uma criança com 3, 4 anos já pode identificar que ela é uma criança LGBT, como eu, gay, como eu fui identificada pelo amigo da minha mãe. E não adianta lutar contra isso. Vocês só vão estar fazendo mal a vocês mesmos. Tá? A vocês vão perder o afeto daquela criança, o amor daquele filho, daquela filha, sabe? E é o destino, é o futuro, a construção social dessa criança é que vai mostrar para você, mãe, pai, o que ela é, se ela é um homem, se ela é uma mulher trans, se ela é uma travesti, tá? E eu tenho mais uma mãe maravilhosa para citar aqui, Andréa Gerassi. Depois, se você quiser, siga. Eu sou madrinha trans de uma criança chamada Milena. É uma criança trans que a mãe e o pai são meus amigos, me caçaram nas redes de São Paulo. E eles conversam, dialogam muito comigo e ela é uma mãe fortíssima. Para ela foi um baque descobrir que a criança dela era uma criança trans, ela achou que ela não ia dar conta. E aí o marido e a esposa se uniram e falaram, não, é nossa filha. E é isso que dá suporte para a gente não sucumbir, para a gente não querer morrer. Eu já escutei da minha mãe, Cris, você ser gay, tudo bem. Mas se você virar trans, travesti, você só faça isso se você chegar com um carro com o vidro fechado lá no Caxangá. Se você chegar com o carro com o vidro fechado e só saia de dentro do carro, dentro de casa. Eu já escutei isso, antes dela começar a me aceitar. Então são esse tipo de opressões que a gente escuta. É só isso. Né? É assim, Muito. Eu vejo os dois ângulos, né? Não, e eu não estou culpando minha mãe, não, tá? Eu estou falando isso que ela reproduzia o que ela ouvia. E a gente continua reproduzindo muito, né? Porque assim, a gente vem cada vez mais discutindo esse assunto, entrando em contato. Porém, quando é o meu, algo é diferente, né? Então você fala, que bacana, aquela família aceitou, olha, aquela pessoa está tendo sucesso, olha, fulano está estudando. Exato. Mas quando se apresenta na própria família, na própria história, muitos pais, né? Muitos de nós, geração em geração, de uma família patriarcal,
de uma criação extremamente religiosa, que nós somos um país extremamente religioso, cerceador, do certo, do errado. Então, muitos desses pais, além de não conseguirem assim conceber internamente o que isso quer dizer, também tem algo que você trouxe que é muito interessante. Eu tenho até um cliente aqui, que eu até pedi permissão para falar dele, que o filho dele é gay, e eu passei com ele, né, com o pai, toda essa transição dele de experimentar isso, né? Ver esse filho se colocar, né? Qual é o medo desse pai? Como meu filho vai ser visto na sociedade? Como ele vai ser tratado na sociedade? Eu tenho medo dele ir a um show, eu tenho medo dele ir a uma boate, né? Eu tenho medo de como vai ser com ele na escola, na faculdade. Então, a gente sabe, né, Andréia, que de fato vocês, né, os gays, são marginalizados, sim, né? E a sociedade coloca isso, e quando um pai e uma mãe vê o seu filho, né, nessa situação, muitos pais têm muito medo. A violência cresce e é absurda. Não, assim, isso que você está trazendo foi muito bom você falar sobre isso, que eu preciso falar é exatamente essa questão. Olha só, os pais se apavoram primeiro, achando que o filho LGBT vai tomar lampadada na rua, vai ser cuspido na cara, igual eu já fui cuspida no trem por uma criança, um menininho preto, ele cuspiu na minha cara no trem, sabe, do nada. Então eu já passei por esse tipo de coisa. Então, quando os pais se preocupam, eles estão pensando nisso. Se a minha filha virar travesti, ela vai ser garota de programa, vai apanhar na rua. É só isso que as pessoas pensam. Sabe por quê? Porque a nossa orientação sexual e identidade de gênero, o pessoal só associa para a depravação. O pessoal só leva para o lado do sexo propriamente dito carnal. E não é isso, é o afeto, é a maneira de amar. São pessoas. Sabe? A gente não é movido a sexo, a gente não é um pedaço de carne, como mulheres também são tratadas pelo machismo, como bundas e peitos e caras e corpos. Não, a gente não é só isso. LGBTs não vivem em função, todo mundo tem uma mania de associar que gays, lésbicas, vivem uma vida de depravação, de... Como é que é o nome da... o nome me escapou agora. Leviandade não. A pessoa acha que a gente vive na luxúria, digamos assim. Sim, não, às vezes a gente quer um afeto, às vezes a gente quer parar com uma pessoa, mas a falta de comprometimento das pessoas num contexto geral é que gera cada hora a gente estar com um. A gente acaba entrando no jogo. Por quê? Porque é difícil assumir uma pessoa trans, é difícil assumir um relacionamento gay. Aí o cara vai e casa com uma família para viver uma vida heteronormativa, casa com a sua esposa e tem relações com homossexuais, e tem relações gays fora do casamento. Então, por isso que tem por isso que às vezes as nossas respostas na internet, nas postagens, parecem pesadas, mas é porque a gente já foi muito pisada. A gente é muito pisado. Nós, LGBTs, somos muito pisados pela sociedade. E aí, quando vem um post, isso aí é viado, isso aí é não sei o quê, isso aí é marginal, lembre-se que são a própria sociedade que nos colocam nesse lugar, que nos excluem de tudo, que nos excluem de um afeto, de uma família, de um amor. A própria sociedade, vou falar num termo genérico, por favor, me entendam. Vocês, sociedade, é que nos excluem das coisas. Nós somos a sociedade, né? Então, quando vocês excluem e procuram uma travesti na esquina para fazer programa, sendo casado, pai de família, quando você procura uma travesti na esquina, se não tivesse procura, se não tivesse oferta, não teria procura. Se não tivesse profissionais de sexo nas esquinas, se não tivesse clientes que procurassem as meninas trans e travestis pela liberalidade sexual dele para realizar uma fantasia sexual desses maridos, a gente não seria tão apedrejado e teria o direito a ter uma relação, um casamento. Se as pessoas vissem como normal, se as pessoas respeitassem como uma relação natural. Eu quero uma mulher que tenha pênis. E acabou. E acabou. Mas não.
diria nem normal. Não, mas a sociedade é que fala, não, isso não é normal. Só que ao mesmo tempo procuram. E aí também vem uma família que quer aceitar a sua criança trans, sua criança gay, e aí vem uma outra família, que absurdo! Isso é... Não, quem precisa se tratar é essa pessoa que está apontando o dedo falando que aquilo é absurdo. Porque aquela ali seria capaz de matar um filho. E a gente tem relatos na internet de pais que mataram filhos por serem LGBTs. Então eu acho que muito mais cruel do que amar seu filho LGBT é você matar ou provocar a morte desse seu filho. Quando você exclui, quando você coloca ele na rua. Então, essa é a pauta. Então, eu queria também fazer um adendo às relações inversas. Quando uma família LGBT cria um filho heterossexual. Olha que legal. Uhum. Ah, mas se um casal gay adotar um menino, o filho vai virar viado. Não. E também não teria nenhum problema se virasse. Virasse não, porque ninguém vira. O que eu quero explicar é o seguinte. Eu tenho uma comadre, Ana Cristina, casada com a Cris, e criaram o meu afilhado Washington. Eu tenho um afilhado. Hoje é um homem maior de idade, 20 e poucos anos, um homem hétero, foi criado, bem dizer, por um casal de lésbicas, e isso não influenciou em nada a heterossexualidade dele. Pelo contrário, ele tem um respeito maior pelas mulheres que o criaram. É sobre isso, gente. Ser um casal gay, lésbica, que vai criar uma criança, isso não vai condicionar seu filho a ser gay ou lésbica. Então aí eu vou tocar na ferida. Ah, beleza. Muitas crianças LGBTs são filhos de casamentos heterossexuais. Heterossexuais. E aí? Adiantou teu exemplo de marido, de bom marido, né? Adiantou o exemplo da boa esposa? É isso que eu quero que entendam. Parem de levar isso para uma coisa marginal. Parem de levar isso para um lado de depravação, de luxúria. E também se liberem mais e parem com esses conceitos retrógrados de... porque vive na libertinagem. Era a palavra que eu queria lembrar. Libertinagem. A gente está associada à libertinagem. Tá, aí quando você vai investigar o passado do papai, da mamãe, da família, você descobre um monte de libertinagem. Sabe, é sobre isso, gente. Parem de associar liberdade. Andréia, a libertinagem... Liberdade sexual não pode ser associada à libertinagem. Então, A mulher transar na primeira relação... Perdão, Cris. A mulher, é porque senão eu esqueço. Eu sou pisciana. Releva, amiga. A mulher que tem relação no primeiro encontro, ela não precisa ser taxada como fácil, como vulgar. Ela tem o direito ao corpo dela. E quando a gente estava falando sobre isso tudo, eu precisava falar dos ataques, tá? O estupro corretivo para lésbicas. Pais, familiares, tios, parentes, primos... que fazem a questão do estupro corretivo. Minha filha é lésbica, então vou ter que dar uma coça, sabe? Por favor, gente. Perguntas, né? É porque você nunca pegou um homem de verdade? Ou porque você nunca saiu com uma mulher de verdade? Se é exatamente do homem que ela está correndo. Se é exatamente do homem que elas estão correndo. Eu queria falar uma coisa. Perdão. Aqui. Peraí, André, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um gancho seu. Por que essa diversidade, vou usar de uma forma bem ampla mesmo, por que a diversidade choca para as famílias, né? A sociedade, a nós, né, como sociedade? Porque quando uma pessoa fala da própria sexualidade, isso já é um tabu. Né? A menina, a mulher, seja ela heterossexual ou não, dentro da família, quando ela começa a transar, ela não pode falar dentro de casa porque ela está transando. O menino até pode, porque aí é moda. O menino, não, o menino pode levar a namorada para casa. O menino pode levar a namorada para casa, mas a menina não pode. O que a diversidade traz? Olha, eu gosto de pessoas do mesmo sexo e eu vou usufruir da minha sexualidade.
Ponto final. Então, isso é visto como um escândalo, porque sexo é tabu. Falar de sexo ainda é tabu, independente de ser relações heterossexuais, homossexuais. É tabu ainda na sociedade falar de sexo. De ser profissional do sexo, por favor, vamos falar sobre isso também. Ser profissional do sexo, tanto para mulheres cisgênero, para mulheres trans, como homens trans, que também fazem programa. Também precisamos falar sobre isso. Se eu tenho... Ser profissional do sexo não é crime no Brasil. O que é crime é cafetinagem, exploração desse tipo de trabalho. Eu explorar uma pessoa que se prostitui, isso é crime. Mas olha só, se eu sou condicionada a ir para a esquina para ganhar o meu sustento, para me alimentar, para pagar meu aluguel, para pagar minha conta, e se as pessoas só me olham como um objeto, como um pedaço de carne, então nada mais justo do que eu cobre. Então eu só falo para as mulheres, vamos respeitar os profissionais do sexo, esse tabu, esse machismo, esse dogma, essa coisa de, porque quer vida fácil. Ser profissional do sexo não tem vida fácil, não. E nós, travestis, é que vivenciamos isso no dia a dia nas esquinas, tá? Muita gente não sabe, Cris. Assim... Muita gente não sabe, Cris. Eu já precisei fazer programa, porque eu não sabia o que eu ia comer no dia seguinte. Sim. Eu já precisei me sujeitar, entendeu? Então, quem sente na pele somos nós. Então, a gente não pode desmerecer e dizer que é demérito ser profissional do sexo e nem dizer que é a profissão fácil, porque não é. Então, quando eu falo sobre ser profissional do sexo, tanto para mulheres cisgêneras quanto para mulheres trans, é porque a própria sociedade nos condiciona a isso. E tem uma coisa que é importante a gente também ampliar como sociedade, né, como sujeito que somos, que é quando a gente faz esse movimento de exclusão, né, de quem vende o próprio corpo, de que tem quem está ali precisando do seu sustento vendendo o corpo, quando essa pessoa que é homossexual, que é trans, vai pedir um emprego, ela não é aceita, né? Então, eu achei muito interessante uma pessoa recentemente que está procurando babá para a filha, que ela precisa voltar ao trabalho presencial, e aí ela recebeu um currículo de uma pessoa trans, e ela achou aquilo um absurdo, né? Então, gente, como assim? É um sujeito, é uma pessoa que pode oferecer a sua mão de trabalho, a sua forma de trabalhar, de entregar o afeto, de cuidar. Seja lá qual for a profissão que ela queira exercer, que ela tenha capacidade, competência para exercer. Mas nós, ditos normativos, né, ditos normais, heterossexuais, estamos preparados para dar trabalho para essas pessoas? Será que a gente abre a nossa casa? Né? Será que a gente tem que pensar nisso. A gente abre a nossa gente precisa falar sobre isso. Vaga, a gente permite com que essas pessoas tenham um trabalho regular, né? Digno. Vou usar até essa expressão, digno, ter um salário e ter sua carteira assinada. Então, a gente só precisa ter muito cuidado com essa palavra do digno, sabe por quê? Porque, novamente, a gente pode reforçar o estereótipo de que ser profissional do sexo não é digno e muitas de nós, travestis, reproduzimos esse discurso, tá? Eu preciso explicar isso, falar isso para quem estiver assistindo. Tem meninas trans que falam assim, eu quero um trabalho digno, porque eu sou obrigada a ficar nas esquinas. Eu falo, amor, ser profissional do sexo também não é demérito. Você também é um trabalho digno, só que você é impulsionada a trabalhar só com isso. Então, a gente tem que reverter esse quadro. Então, quando a gente está falando em trabalho digno, é um trabalho que te pague os seus direitos, te pague direito, que não trabalhe com você, que não faça com você trabalho análogo a escravo, trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, eu te dou casa e comida e você cuida do meu filho. Não, isso é indigno. Isso é indignidade. Você está sujeitando uma pessoa a ser uma escrava, um escravo. Aí você pode se aproveitar de outras questões, dela ser uma pessoa preta, ela ser uma pessoa trans, ela ser uma pessoa com deficiência. Então, você pegar uma pessoa dita da minoria, que na verdade nós não somos minoria, tá? Nós somos maioria no país, é porque a gente precisa unir mais as forças, tá? Então, quando você pega uma pessoa com essas particularidades e coloca na sua casa ou na sua empresa para dar salário de fome, não pagar em dia, isso é trabalho indigno. Agora, quando você contrata
e paga o suficiente para essa pessoa não precisar de outros recursos, aí sim é um trabalho digno. Então, hoje, Cris, eu tenho muito orgulho de dizer para você, você conheceu a Andréa Brasil, cabeleireira, maquiadora, né? Você me deu a honra. Posso fazer um relato pessoal? Pode. Eu tinha uma visão de você muito inatingível para mim. Eu achava que eu não mereceria estar cuidando de você, porque você é uma mulher que tem sucesso, você, sabe, a gente olha e vê você, a pessoa intocável, essa pessoa que nunca vai ser minha amiga. Você falou sobre isso agora. Quantas pessoas trans frequentam sua casa? Quantas pessoas trans você convidaria para o seu almoço de domingo na família? Né? Quantas pessoas trans você deixaria à vontade com o seu filho, com a sua criança, para ser uma babá? Então, a confiança sempre pesa para nós LGBTs. É como se nós tivéssemos sido abusadas, como se a gente fosse abusar também da sua criança. E isso é uma crueldade, uma monstruosidade, porque muitos dos abusos sexuais aconteceram dentro das igrejas, dentro das religiões, não só das igrejas católicas, não, por favor, tá? Não vamos botar rótulo numa religião, não, em várias. E é na igreja evangélica, e dentro de terreiro, então abuso tem em todo lugar. E uma outra questão que a gente precisa ressaltar aqui quando você me discrimina por eu ser LGBT e eu não ser bem-vinda na sua casa no almoço de família, porque eu posso trazer um mau exemplo, ou eu posso ser uma pessoa abusadora, a gente está falando da questão do banheiro do shopping, que a gente é tirada à força. Ah, Deus me livre, uma pessoa vai lá vestida de saia. Ninguém vai a banheiro de shopping vestido de saia para estuprar nenhuma mulher. Sabe quantos casos tem notificados de estupro, abuso de pessoas trans em banheiros? 0. Não existe registro. Isso é uma inverdade. Isso é uma falácia da falsa hipocrisia da tradicional família brasileira. Quando a gente vai no banheiro, nós mulheres trans e travestis ou homens trans, né, vamos ao banheiro, a gente está indo ali fazer o número 1, o número 2. A gente não está ali para olhar sexualidade de ninguém, órgão genital de ninguém. É uma pessoa Pelo com contrário. Necessidades. Pelo contrário, te digo aqui, ó, eu frequentava a Big Field, eu já tive que arrumar vários barracos aqui na Big Field, porque eu me sentia Andréia num banheiro feminino, eu queria fazer o meu pipi por causa das cervejas. E aí a Big Field começou a embarrear uma trans de entrar no banheiro. Então eu fiz barracos homéricos pelo direito do respeito ao meu gênero. E aí eles nunca tinham argumentos. Chegou a um extremo de eu falar para eles, olha só, vou explicar para vocês a questão do banheiro. Quando eu entro no banheiro, toda bonitinha, toda gostosinha, no banheiro masculino, só porque vocês estão preocupados com o meu órgão genital, os meninos ficam mexendo comigo no banheiro, querendo me agarrar ou abusando de mim. O que você me explica sobre isso? Então, tem muita coisa que a gente ainda precisa vencer, driblar numa sociedade que realmente é retrógrada em uma parcela. A gente pegou um grupinho aí, ó, que tomou o poder, que simplesmente reproduz a falácia da hipocrisia que apronta as escondidas. Todo mundo que levanta o discurso de moralista, quando você vai lá investigar, tem um monte de podre ali dentro. Principalmente esses. E esses que são os que falam, travesti é marginal, vocês não servem para nada, LGBT não merece, porque vocês são abusados, porque não. Não, a gente só simplesmente cansou de baixar a cabeça para o sistema, para o patriarcado e para o machismo. E aí eu acho que é o momento de nós, mulheres trans, travestis, nos darmos as mãos para as mulheres cisgêneras para combater o machismo, nós mulheres brancas, cisgêneras, trans, nos unirmos às mulheres pretas, que também sofrem as opressões, o racismo. Então são todas essas interseccionalidades que precisam dialogar. Hoje, a sua amiga que está aqui, que já foi sua cabeleireira particular com muito orgulho, hoje a sua amiga é uma consultora de diversidade e inclusão para empresas. O que eu estou falando com vocês, eu falo para empresas como Unilever, Instituto CIA e outras instituições. Eu falei ainda há pouco sobre os abusos sexuais nas igrejas, que existiram e existem.
Sabe quem são os nossos padrinhos? Paróquia Anglicana São Lucas. Sabe quem nos cedeu uma sede? Diocese Anglicana do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque é uma igreja que respeita a diversidade e que falou para mim: queremos abraçar o Capacitrans porque eu não vejo nenhuma religião abraçar as pessoas trans e travestis. Então nós vamos caminhar com vocês. Então hoje eles são nossos padrinhos oficiais. A gente tem uma sede em Santa Teresa para as nossas ações a partir de 2022. Que lindo. E aí eu falo, em nenhum momento, eu estou generalizando que as religiões fazem isso. Mas exatamente aquelas que apontam, que usam a Bíblia contra a gente, e a gente consegue contradizer com outras palavras da Bíblia mesmo. Ó, isso aí é contraditório. Levítico fala isso, mas Levítico fala que você também não pode comer camarão, que você não pode misturar tecido. Então, a gente tem argumento para esse povo. A gente tem argumento para esse povo. E aí, quando você começa a encontrar religiões que respeitam identidade de gênero, orientação sexual, aí sim. E um outro diferencial que eu gostaria de citar. Essa paróquia anglicana que nos acolheu e falou assim, estamos junto com o Capacitrans, que nos ajudou a conseguir uma série de coisas, ajudou a gente a vencer um edital em Atlanta, Cris, você tem noção? Nos Estados Unidos vencemos um edital em Atlanta graças à paróquia. Eu preciso falar para vocês que nas igrejas deles tem LGBTs, tem pessoas não LGBTs, sabe? Tem padres casados, sabe? É uma liberdade de ser feliz, de amar ao próximo. Pessoas. E aí, exato. E aí, quando a gente tem esse elo, eu preciso trazer uma outra pauta aqui, uma outra questão. A não imposição da crença. Eles abraçam a gente sem impor religião. Eles falam pra gente, vocês podem ser macumbeiros, do candomblé, da umbanda, vocês podem ser o que vocês quiserem, a gente não tá aqui para se meter na religião de vocês. Ou a gente prega e pratica, ou a gente não pratica. Então esses são os nossos apadrinhadores. Simplesmente pelo fato de querer fazer a máxima dita, né, pelo cristianismo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu acho que é isso que está faltando no mundo, está faltando na humanidade, né? A gente está caminhando em passos lentos no Brasil, mas a gente está caminhando. Isso, exatamente. Uma mulher, uma vereadora, uma deputada ainda sofrer assédio, sabe, no parlamento, isso tudo precisa ser. Hoje a gente tem uma vereadora mais eleita no país, no Brasil, uma trans, Erika Hilton. Então, ela trazer a pauta. Quando a gente está falando dos nossos direitos, a gente não está falando sobre privilégio, meu Pai eterno. A gente está falando sobre resgate de cidadanias. Parem de nos matar, parem de nos invisibilizar e parem de jogar nas costas da gente todos os podres que vocês escondem dentro das suas próprias famílias. Vocês não aceitam seus filhos LGBTs, expulsam ele de casa. Vocês não aceitam conversar sobre o assunto na escola. Então, quando você vai investigar, aí, aquela criança sofreu abuso pelo tio, pelo primo, pelo pai, pelo avô. Eu mesma sofri abuso de família, de uma família, tirando o abuso do meu primo, que eu não conto, uma tentativa de abuso de um senhor idoso, numa família que minha mãe confiava em mim cegamente, me deixava lá com eles. E o senhor idoso da casa tentando me levar para o quarto. Sorte que alguém chegou. Então, esse tipo de situação precisa ser trabalhado dentro de cada seio familiar. Quando a gente vamos conversar aqui, sobre né, isso. Andréia? Vamos trazer mais para perto, né? Porque tudo começa na família, né? A própria dificuldade da família de olhar o diferente, de olhar para a diversidade, de olhar para a própria condição, né? De ser um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou um tio, ou um primo. Porque, assim, não é só uma aceitação, né, de pai e mãe. Tem toda tem os avós, tem os tios, tem os primos, né? É toda uma adaptação de entendimento. E isso vai... É o problema da idealização, Cris. Claro. É o problema da idealização. Claro. Ai, meu filho vai ser o machão, jogador de futebol. Não, meu amor, eu quero ser drag queen, eu quero ser Pablo Vittar, eu quero ser Roberta Close, sabe? Não adianta, vocês não vão conseguir
vocês não vão conseguir impor o seu ideal de filho. Não é o seu ideal do que seu filho. Você tem que estar do lado dele para ele se descobrir, para ele ser feliz, ela ser feliz. Você tem que caminhar junto de mãos dadas. Quem sabe esse filho LGBT não vai ser seu maior orgulho, não vai ser seu alicerce na tua velhice. Quanto mais a família se prepara, né, e se ancora, se busca, se trabalha, mais fortalecimento ela possibilita para esse filho, para essa filha, exercer a sua cidadania de forma útil, né? Porque, assim, quando eu falo útil, é de estudar, de buscar recursos pessoais, porque quando vai para a marginalidade, né, quando a família já põe para fora de casa, essa criança muitas vezes não consegue nem frequentar a escola. Isso é uma realidade. A criança não consegue nem frequentar a escola. E eu quero trazer também um dado aqui que é importante, é que a gente vem cada vez mais, a sociedade vem se preparando para esse lugar, só que a discussão, eu acredito que ainda ela é pouca, tá? Eu acho que ela é pouca, mas vem se preparando. Eu tenho uma família muito querida, próxima de mim, muito querida, duas, inclusive, né? Uma delas está aqui e é uma amiga, assim, vou falar primeiro dela, uma amiga, assim, maravilhosa, que sempre viu o filho de forma diferente. E quando o filho decidiu se tornar uma mulher, aquilo foi desafiador, porque é desafiador. Porque isso mexe com a mãe. Sim, com a construção que você faz. Né? A construção que essa mãe fez do filho. Ela não entendeu que ali, não, por mais que percebesse, ela não queria aceitar que ali não tinha um filho, tinha uma filha. E tá tudo bem. Né? E o que aconteceu? E tá tudo bem. Todos passaram por um processo de transformação lindíssimo. E é uma família linda. E agora, recentemente, uma outra se apresenta, né? Uma amiga querida, ela falou assim, Cris, eu tinha 2 filhas mulheres e um homem. Agora eu tenho 3 filhas mulheres. E ela me trouxe um relato tão bacana que ela está indo para o Pedro Ernesto, que é o hospital no Rio de Janeiro da UERJ. É importante colocar isso, né? Que tem um grupo já de médicos, de psicólogos, de terapeutas que auxiliam, né, esses adolescentes, essas crianças na transição mesmo, né, de hormônios, se for preciso, né, de identidade. Sim. Então, assim, a gente tem... Eu adorei quando ela me trouxe isso, né? Eu achei tão bacana. E os pais podem ir para terapia, né? A família vai junto para toda essa transição acontecer. Então, a gente tem... Cris, deixa eu fazer uma ressalva. Quando você tem uma criança trans, que desde nova ela demonstra interesse, demonstra que realmente é aquilo que ela é e pronto. É óbvio que existe uma dúvida. Espera aí, será que é certo eu começar a deixar essa minha criança transicionar? Será que amanhã ela não vai mudar de ideia? Provavelmente não, tá? Provavelmente não. É bem provável que não. Agora, sabe o que é legal? O acompanhamento psicológico ajuda só nessa descoberta, nessa... Opa, eu sou isso e pronto. Então, um terapeuta, óbvio que é importantíssimo acompanhar esse processo de identificação. A gente está falando que é necessário, sim, ter um psicólogo, uma psicóloga, uma psicoterapia. Sim, precisa, é necessário. Só que muitos pais, familiares, não tem nem esse acesso, esse recurso, essa condição. O sistema público nem sempre é favorável, é muito difícil. Então, o sistema público está sendo sucateado. Então, uma criança trans pobre vai ter a mesma condição de uma criança trans de uma família remediada, digamos assim? Não. Então, por isso que é muito importante esses atendimentos voluntários, essas contribuições. E eu queria que ficasse explícito também que não é porque a criança está com 3, 4 anos que o pai e a mãe vão deixá-la, vão hormonizar, vão levar ela para tomar injeção para virar nada, não. Tem uma coisa chamada bloqueadores. Os bloqueadores ajudam com que essa criança não desenvolva pelos, mas isso também pode ser revertido. Digamos que a criança fale... eu me identificava como trans, mas eu sou uma pessoa trans não binária. Então, para mim, tanto faz ter pelo ou não ter agora com 20 anos. Então, isso pode acontecer sim, tá? Então, para não se assustarem e ninguém pensar que está assinando nenhuma sentença de morte ao aplicar. Sentença de morte, você está assinando quando você ignora os sinais
dos seus filhos e filhas e filhas. Agora, Esse aí você pode estar assinando. Você pode estar assinando um teto de mal. Vai cair. Uma delícia a nossa live. Mas eu quero deixar um recado para quem vai ouvir depois, para quem está aqui, que é a nossa responsabilidade como ser humano. A gente tem que convocar esse humano que há em nós e entender que todos nós temos direitos iguais. O sol nasce para todos. O sol não nasce só para E é constitucional, Cris. E é constitucional. Está na lei, na Constituição. Somos todos iguais perante a lei. Então, eu sempre termino as lives assim, que se cumpra. Tanto que hoje LGBTfobia, independente de ser família, independente de ser mãe, pai, é crime. É equiparado ao crime de racismo. Então, isso também precisa ser levantado de uma forma muito mais séria. Sabe aquela Andréia, com 13, 15 anos, que chamou assistente social para a mãe? Uhum. Hoje eu poderia chamar uma polícia. Então, é sobre isso. Então, quando você deixa sua filha, seu filho à margem, você está jogando seu filho, pode estar jogando seu filho para a morte mais cedo. Eu quero dizer para esse humano, independente de ter um filho ou uma filha, de ter um familiar, né? Esse humano que olha para a própria humanidade, olha para a humanidade do outro, independente da escolha e de quem ele seja, do sexo, da raça, né? A gente precisa... Cris, lembrei de uma coisa, desculpa. Deixa eu falar, fala! Não, eu lembrei de uma coisa. A gente não pode esquecer das pessoas bissexuais, porque os pais e mães ficam em conflito falando, meu filho não sabe o que ele quer, ele não sabe se quer homem, se quer mulher. Não, gente, pessoas bissexuais existem, elas merecem respeito também. E muitas. Então, quando eu trago para essa atenção, né, é minha bateria que está acabando. A gente está falando muito. Eu quero só trazer para esse humano, que é esse humano que está aqui, que é esse humano que está aí me ouvindo, que coloca à margem, né? Que critica o transexual, que critica o homossexual por ficar à margem, mas somos nós que podemos trazer essas pessoas para perto, dar um mercado de trabalho, dar uma possibilidade de estudo, né? Olhar para essa pessoa como igual, conversar como igual, olhar no olho, entender que é um ser humano como o outro. Convidar para o almoço de domingo. Convidar para o almoço de domingo, porque são pessoas, muitas vezes, né, muito carentes, muito solitárias. Por quê? Porque às vezes não tem o apoio da família, né? E que não seja visto como um favor ou caridade, tá, Cris? Porque tem gente que fala assim... Eu preciso falar isso, desculpa, tá? Eu sei que tem uma galerinha aí que depois esse vídeo vai reproduzir muito, eu tenho fé. Por favor, não reproduza esse discurso assim. Eu até tenho um amigo gay, eu até convido. Você não tá fazendo favor, você não tá fazendo caridade, você tá cumprindo seu papel social como ser humano, como cidadão. Então, por favor, cuidado com essas falas. Eu até tenho, não. E é se permitir, né? Conhecer a pessoa, né? Dizer o que ela está trazendo, qual é a essência dela, qual é a mensagem que ela traz, né? Então, que a gente possa, enquanto ser humano, se questionar, né? Quando a gente critica aquele que está lá à margem, até que ponto eu permito que ele esteja dentro da minha casa, dentro da minha escola, dentro do meu mercado de trabalho, né? Dentro do meu grupo de conversa, dentro do meu almoço, né? Do meu aniversário, dentro da minha vida. Então, que a gente se questione, sim, que a gente entenda que... Não só como sua maquiadora e cabeleireira, né? Mas você sabe que mora no meu coração, né? Você sabe. Com certeza. Só de você trazer, me trazer para falar e tirar a casca da ferida aqui, falar abertamente, porque você sabe que eu falo assim, mas você sabe que eu falo assim com amor, né? Sim. Eu falo assim, meu discurso é diferente de muita gente mais sofrida que eu, que tem um discurso mais violento. Então, quando vocês perceberem assim uma fala, para que essa pessoa fala assim? Pensa o quanto essa pessoa já sofreu e já não apanhou antes. Então a gente fala aquela frase que eu nunca sei reproduzir ela direito. Todo mundo fala da força da correnteza, mas esquece das margens que elas oprimem. Eu esqueço, eu não sei construir essa frase, mas essa frase se identifica com as pessoas trans, travestis, gays, lésbicas, que são vistos como escandalosos, como marginais,
mas esquecem o quanto essas pessoas foram reprimidas e apanharam na vida para estarem vivos e vivas até hoje. Então, muitas vezes, vocês podem ver na internet, essa pessoa cisgênera, releva. Pensa, é a mesma coisa que a dívida histórica do pessoal preto. O povo preto, quando fala assim, fogo nos racistas, é óbvio que a gente está falando isso de uma linguagem metafórica. Mas olha quantos anos de dívida o Brasil tem com o povo preto. Então é sobre isso. Tá? Eu vou fazer até uma live não se assustem. sobre esse tema, viu? Fiquem Isso. espertos Não aí. se assustem com não se assustem com as nossas falas violentas. Se assustem quando vocês escutarem matéria no jornal de um adolescente que tacou fogo numa menina trans que estava na rodoviária, de um pai e mãe que matou seu filho LGBT, né? Como também tem o inverso, Suzane von Richthofen que matou os seus pais. Então, pessoas ruins existem, e isso nada tem a ver com a sexualidade, com o gênero ou com nada disso, tá? Pessoas ruins tem até em Brasília. Beijo! Ó, o humano que habita em mim saúda o humano que habita em você. Te admiro demais, viu? Tô acompanhando aí seu trabalho e assim, vamos marcar outras lives para a gente continuar expandindo a consciência e me ensinando, viu? Porque eu tô aprendendo. Ó. Tá, a minha dica para você é, procura lá no Instagram, @JaciGustavinho, Andréa Gerassi, que aí tu vai conhecer o caso da Milena, o Instagram Minha Criança Trans. Isso vai ajudar muito para ir, ó, para você ajudar esses familiares, essa constelação familiar que você trabalha, a ajudar essas pessoas a, pô, eu tenho uma criança LGBT e eu vou amá-la igual. Beijo, meu amor. Foi uma honra. Beijo, foi uma honra. linda.